As relações entre ciência e espiritualidade têm merecido a atenção de estudiosos nas mais diversas áreas. Na área da saúde, por exemplo, o respeito às crenças espirituais dos pacientes passam a ser percebidas por muitos profissionais como componente capaz de contribuir com os tratamentos. Uma recente pesquisa realizada na Santa Casa de Porto Alegre, em colaboração com a Universidade Duke, nos Estados Unidos, demonstrou que a fé melhora a recuperação de pacientes submetidos à cirurgia de ponte de safena. Ciência e espiritualidade é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor André Graffi de Almeida, é professor aqui no curso de Administração e também Gestão Portuária aqui da Univale. Obrigada, obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos os ouvintes também da Rádio Univale FM. Professor, para a gente começar essa conversa, na sua visão, qual é a relação entre ciência e espiritualidade? Essa relação, ela vem ganhando bastante espaço ultimamente, como você mesmo comentou, né? Agora, ela é uma relação ainda bastante controversa, né? Muitos dos acadêmicos aí do meio científico ainda olham com um olhar meio cético essa questão. Mas é algo que a gente vê que está ganhando bastante espaço nas pesquisas, em artigos, em várias universidades pelo mundo, inclusive no Brasil, e que merece o estudo da ciência. Merece o estudo dentro de uma postura científica, né, que é diferente da postura religiosa, de acreditar em dogmas. A postura científica ela já busca investigar em prol da verdade, de verificar realmente aquilo que existe ou que não existe. E várias dessas pesquisas realmente têm mostrado evidências fortes de relações positivas entre a questão da ciência, especialmente na área da saúde, por exemplo, né? E também dessas questões de fenômenos considerados mediúnicos, de visões de espíritos, especialmente também de reencarnação e do papel disso tudo na vida do ser humano. Isso é importante, né? O quanto influencia na vida das pessoas, por exemplo, as terapias de vidas passadas, que a gente vê crescendo cada vez mais, essa técnica aplicada em pacientes ao redor do mundo, e o quanto isso tem ajudado as pessoas na sua vida, no seu dia a dia, a superar os seus traumas, a superar os seus conflitos emocionais. Então, é algo que realmente, na minha opinião pessoal, merece que a ciência se debruce em cima para pesquisar, para que nós possamos ter uma visão mais clara dessa situação. Se realmente existe, como é que não é. Perfeito. E, professor, existe resistência em discutir a espiritualidade no meio acadêmico? Ainda existe, embora está ganhando espaço, cada vez mais as universidades estão abrindo espaço para esse tipo de discussão. Como eu comentei, várias universidades hoje já têm estudos nessa área. Agora, claro, alguns pesquisadores, algumas pessoas do meio científico ainda olham com olhar cético. Mas eu creio que combatem, inclusive, essa situação, argumentando que estão querendo misturar religião com ciência, e isso é inadmissível. Mas, como eu comentei antes, a visão não é a visão da religião, é a visão científica. Então, vamos investigar essas questões e verificar realmente a existência. Eu acho que a postura do pesquisador tem que ser essa, né? Se existe alguma dúvida a respeito do assunto, não vamos ler um pouco e tirar conclusões precipitadas. Essa não é a postura do cientista. A postura do cientista é ir investigar a fundo e verificar realmente o que existe e o que não existe nessa questão toda. Bacana, o senhor falou de religião e uma discussão, a gente preparando o programa para conversar com você, professor. Fé e ciência, em algumas visões, aparecem como conceitos divergentes, né? Opostos. O que você tem a dizer sobre isso? Fé e ciência, combina ou não combina? O conceito de fé, normalmente, que a gente vê, ela é uma fé não raciocinada, é uma fé que não é baseada em dogmas, é uma fé que não tem bases científicas. Agora, é diferente, por exemplo, quando a gente fala de uma fé científica. O que é uma fé científica? É você acreditar em alguma coisa que houve investigação.
Então, você vai acreditar naquilo, por exemplo, você acredita na medicina, acredita no remédio, porque houve investigação a respeito do assunto e foi comprovado que ele realmente funciona. Então, você toma o remédio com fé, acreditando que o remédio realmente vai funcionar. É diferente, é uma fé diferente, é uma chamada fé raciocinada, que é baseada realmente em questões de estudos e que comprovam, né? Não aquela fé normalmente da religião. Aí essa realmente não combina com a questão científica. Entendi. E, assim, qual a opinião, em geral, que as pessoas, principalmente os pesquisadores mais respeitados, têm a respeito desse desenvolvimento? Eu digo, dos artigos científicos, eles já são aclamados pela academia? Alguns artigos estão sendo aceitos, publicados em revistas científicas de renome, mas ainda existe um pouco de resistência, sim. Eu creio justamente por esse preconceito, por as pessoas terem medo de colocar o seu nome, de colocar o nome da revista e serem escrachados pelo meio científico. Então, as coisas estão caminhando devagar. Eu acredito, na minha visão, que essa visão da espiritualidade, ela é um novo paradigma científico. E como um novo paradigma científico, ele demora para poder entrar nesse processo, para demorar a ser aceito, né? Demora até ser aceito. E isso vai, justamente como Thomas Kuhn, que estudou essas questões no meio científico, isso vai aos poucos, agregando cada vez mais adeptos no mundo científico. Aqueles que não são adeptos, que são contrários, vão ficando cada vez em quantidade menor, até que ele seja realmente um novo paradigma. E nesse momento, a hora que a ciência aceitar esse paradigma de que existe, nós somos espíritos, que existe vida após a morte, e as consequências disso na vida humana, aí realmente nós temos ter uma ciência nova, completamente nova, em todas as áreas, em especial na área da saúde, mas não só na área da saúde. Se nós pegarmos, por exemplo, a área da educação e formos imaginar que há essa possibilidade, que estamos falando aqui de ciência, né? Não vamos fazer afirmações, mas que, por exemplo, há a possibilidade de um aluno que tem mais dificuldade em aprender, pode ser porque ele, em outras encarnações, não estudou tanto, não teve tanto acesso à educação. Então, o desenvolvimento cerebral dele, por exemplo, não é tão grande quanto alguém que, em uma encarnação passada, já fez uma graduação, já estudou bastante, por exemplo, vai ter mais facilidade. Alguém que estudou matemática numa outra encarnação, por exemplo, pode ter vindo com mais facilidade em matemática. Esta é uma explicação possível para, por exemplo, a diferença de alunos que têm dificuldade de aprendizado. A hora que as pesquisas científicas adentrarem nessa questão, por exemplo, a gente pode ter uma explicação melhor e pode fazer novos métodos diferenciados, exclusivos, né, para esse tipo de situação, por exemplo, ao invés de, muitas vezes, a gente acabar taxando o aluno disso ou daquilo, mas, na realidade, a gente pode adotar outras situações que venham ajudá-lo nesse processo de ensino-aprendizagem. Na saúde, nem se fala, né? Hoje a gente já tem muita coisa a respeito do assunto, que mostra que vários dos problemas de saúde, inclusive na própria ciência oficial, por exemplo, sem mencionar a questão da espiritualidade, a gente vê que o pensamento tem uma influência muito grande na saúde. Nós temos uma área da medicina chamada psiconeuroendócrino-imunologia, que é a área que estuda essa situação. A influência do pensamento, do que a pessoa sente, dos seus sentimentos, nas suas condições de saúde, no câncer, em problemas de coração e tudo mais, né? Na área do direito, por exemplo, a gente pode ver que existem muitos problemas a serem resolvidos, que às vezes são resolvidos na justiça, mas que a gente pode aventar, por exemplo, que esses problemas não são originados aqui. Eles já vêm de muito tempo. E é por isso que muitos advogados comentam, por exemplo, que, às vezes, por causa de uma coisinha de nada, gera uma briga danada na família, em situações de herança, por exemplo. Não foi aquilo ali. Aquilo ali foi apenas um pretexto, foi apenas o problema está muito mais atrás nesse processo. E isso dá margem, por exemplo, se um advogado for estudar essa questão toda, né, a buscar ajudar aquela família a resolver o problema, a resolver o conflito entre si.
Então, olha o quanto essa área... Estou colocando aqui, aventando situações, possibilidades, né? Mas olha o quanto a ciência adentrando nessa área, ela pode realmente ajudar o ser humano. Entendi. Agora, professor André, eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua visão. Quais são as suas referências conceituais para construir essa visão sua, né? Você fala bastante em reencarnação. Enfim, quais são os seus conceitos-chave para compreender essa discussão entre ciência e espiritualidade? Bom, os meus conceitos vêm justamente das pesquisas que foram realizadas já há muito tempo, né? Essas pesquisas vêm sendo realizadas já desde o século XIX por alguns pesquisadores de renome, né? Podemos citar aqui William Crookes, foi um químico e físico inglês. Ele descobriu o tálio, que é o elemento químico do número atômico 81, né? Também identificou a primeira amostra conhecida de hélio. Enfim, foi inventor do radiômetro, desenvolveu o tubo de raio catódico. Foi um pesquisador realmente científico. E ele também estudou e pesquisou vários fenômenos espirituais, entre eles a materialização de um espírito. E ele colocou isso num livro. Olha só, a materialização. Materialização do espírito. E ele conversou, ele estudou, ele fez medições nesse espírito materializado. Incrível. Né? E realmente ele foi uma das pessoas que era muito considerado no meio científico. Quando ele fez essas pesquisas, o meio científico resolveu excluir ele do processo. Aí que está, sem fazer investigações mais sérias para saber, mas é realmente um preconceito muito grande, claro, em que existe, né? Cesare Lombroso, por exemplo, é um outro pesquisador conhecido na área do direito, criminologista, né? E ele também estudou fenômenos espirituais, inclusive num deles, ele relata num livro, que houve a materialização também de um espírito que era a mãe dele. Gente. A própria mãe dele. É para convencer o cara. Porque ele realmente era muito cético e atacava essas questões espirituais, dizendo que isso tudo era fraude e tudo mais, até que ele sentiu na pele e ele realmente teve a oportunidade de investigar. Aí ele mudou e depois se retratou. Disse, olha, eu não acreditava e agora realmente eu acredito. Né? Porque quem busca investigar isso a fundo vai perceber que tem muita coisa aí para ser investigada. O que eu vejo, às vezes, de pessoas que atacam são pessoas, na realidade, que investigam muito pouco. Né? Deu uma lida aqui, uma outra lida aqui, isso é bobagem. Isso não... E aí acabam emitindo opiniões a respeito. Mas eu acho que quando a gente busca um consenso ético a respeito do assunto, a gente realmente precisa parar a investigar. E das pessoas que eu conheço, desses todos, que pararam e investigaram, realmente se renderam aos fatos. Bacana. Entendi. E a espiritualidade, ela pode ser trabalhada além da religião? Esse conceito de religião é um conceito bastante amplo, né? A palavra religião, ela tem um sentido muito amplo e cada pessoa pode entender religião de uma maneira diferente. A religião em si, ela é entendida como uma congregação onde as pessoas aceitam dogmas sem essa verificação. Nesse sentido, aí realmente essa religião não se enquadra na questão científica, né? Que é o conceito normal do dicionário e tudo mais em relação à religião e que é o conceito que muitas pessoas têm da palavra religião, do que é uma religião, né? Agora, quando a gente passa para a questão da espiritualidade e começa a investigar isso, a gente vê que também a religião tem um outro conceito, que é aquele conceito de religação do ser humano com os seus princípios básicos, com a sua questão básica, que é ser um ser espiritual. Aí a gente entende que é totalmente possível esse conceito de religião estar atrelado à questão da espiritualidade. É mais ou menos a mesma palavra. Só que a gente não gosta realmente de usar a palavra religião, porque ela tem um entendimento completamente diverso. A gente usa espiritualidade para poder, então, que na mente das pessoas não suscite ideias equivocadas. Como é que surgiu o seu interesse? Por estudar mesmo, porque eu acho que interesse geral todo ser humano tem, né? De saber um pouco da sua origem e compreender um pouco alguns fenômenos, né? Como foi o seu interesse que te levou a estudar mais profundamente esses assuntos? Na realidade, desde criança, e de pequeno mesmo, 5, 6, 7 anos de idade, eu já questionava
essas situações, né? Mas eu me lembro que eu pensava, mas será que existe vida após a morte? Será que não existe? O que acontece? Eu já tinha na minha cabeça esse conceito de reencarnação e não aceitava muito, e eu já buscava ter um pensamento lógico a respeito do assunto. Por que a vida é uma só? Mas como é que funciona essa história de vida é uma só, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, rapidamente, vamos fazer uma filosofia a respeito do assunto, né? Se a vida é uma só e a gente acredita que Deus é justo e bom, como no caso das religiões, por que uma criança nasce defeituosa e outra nasce perfeita? Por que tantas pessoas nascem em meios completamente miseráveis, numa situação de vida deplorável, né? E outros nascem em meios que dão tantas possibilidades para ela e muito mais? Daí a gente começa a ver uma certa situação ilógica nesse pensamento, né? E a partir disso eu comecei a estudar, a ver, mas a reencarnação já explica melhor por que a gente sofre determinadas situações nessa vida. A gente começa a estudar a questão de lei de ação e reação, que é uma lei muito parecida da física, né, com a lei de causa e efeito, que é uma ampliação, na realidade, a lei de causa e efeito dentro da física, dentro da área material. Quando a gente passa para ação e reação, a gente já amplia, não é só o material, é o espiritual também. Tudo que a gente faz tem um efeito no universo, né? Se a gente faz alguma coisa negativa, por exemplo, a gente acaba tendo uma negatividade também dentro da gente, e isso causa problemas, por exemplo, e tudo mais, né? Mas eu comecei a estudar efetivamente isso com mais seriedade após os 30 anos de idade. Hoje eu estou com 45, tem uns 15 anos aí que eu estudo isso de uma forma mais científica. A gente vai ter que fazer uma pausinha. Voltamos já a conversar sobre ciência e espiritualidade com o professor André Graff de Almeida. Estamos de volta. Hoje o programa fala sobre espiritualidade e ciência, aqui com o professor André. Professor, a gente descobriu que teve um grupo de estudos sobre ciência e espiritualidade aqui na Univale. Quais eram as abordagens discutidas ali? Esse grupo, eu fui idealizador dele, né? E ali a ideia justamente era discutir isso, né? Verificar o que existe de pesquisa, verificar também o conhecimento repassado através dessas pesquisas, o que isso pode trazer de mudança na vida do ser humano, as aplicações, como eu já comentei, em várias áreas da ciência, enfim. A ideia era que o grupo estudasse esse assunto e suscitasse interesse da comunidade acadêmica, e para que mais tarde a gente pudesse realmente transformar isso em uma pesquisa oficial, como já existe em algumas universidades do mundo, né? Inclusive brasileiras. Professor André, nós vimos que você trouxe algumas outras referências sobre pesquisas atuais envolvendo essa temática, né? O que tem de mais interessante sendo estudado, sendo pesquisado hoje? É importante citar que no século XIX ainda, embora não seja atual, né, houve um pesquisador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era professor, pedagogo, matemático, francês, com conhecimentos em física, química, anatomia, astronomia. Era uma pessoa que tinha conhecimentos científicos. E ele estudou uns fenômenos que aconteceram na Europa, em vários países da Europa, que são os chamados das mesas girantes. São mesas que o pessoal afirmava que falavam sozinhas. Ele também ficou cético no começo e tal, foi lá, investigou e verificou todas as possibilidades de efeitos físicos, de eletricidade, enfim, de aquilo não ser movido, ou fraude mesmo, né? E detectou que houve realmente que tinha ali realmente algo por trás daquelas mesas que se mexiam sozinhas. E começou a fazer perguntas para essa mesa. Enquanto o pessoal buscava aquela questão toda de vida pessoal, né? Se ia casar, se não ia casar, ele começou a fazer perguntas mais inteligentes. E formou um livro, com 1019 questões, chamado de O Livro dos Espíritos, que é a base, por exemplo, do espiritismo hoje no Brasil e no mundo. Então, é importante citar que aquela pesquisa que foi feita, né, hoje é o alicerce de todo o espiritismo. Um ponto importante a considerar é que muita gente acha que espiritismo é a mesma coisa que a Umbanda, que o Candomblé e tal. E não é, né? Isso são religiões afrodescendentes que iniciaram, que vieram para o Brasil e têm esse culto também da mediunidade. Eles também trabalham com isso. Já o espiritismo oficial, não. Ele partiu de Kardec, na França, dessa situação científica, e até hoje isso suscita vários pesquisadores nessa área em relação ao assunto.
ao qual eu me vinculo também nessa situação. Ok. Mas a gente teve também, por exemplo, o Dr. Ian Stevenson. O Dr. Ian Stevenson morreu agora em 2007. Ele é um americano, chefe da divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, né? E no trabalho que durou 38 anos, ele pesquisou e arquivou mais de 2.600 casos de reencarnação. Né? Na maioria, ele pesquisou crianças pelo mundo inteiro, em vários países, que afirmavam, então, ter lembranças de vidas passadas. Ele ia lá com um método científico, financiado pela universidade, uma pesquisa científica oficial, né? Publicou livros, publicou artigos a respeito do assunto, e ele adotava o método científico para verificar se aquilo não era uma influência da família, enfim, todas as questões, e catalogou esses casos aí. Ele escreveu um livro, então, dos principais casos, os 20 casos sugestivos de reencarnação, incluindo aí 2 casos no Brasil, que ele pesquisou, aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse foi um pesquisador importante. Continuando o trabalho dele, hoje tem o professor Jim Tucker, que também é professor da mesma universidade, de Virgínia, né? Inclusive, ele esteve no Brasil em dezembro do ano passado, fazendo palestras, mostrando as provas e evidências da reencarnação. Então, o trabalho continua. Nesse caso, lá, há muitos anos que ele já tem, continua na Universidade de Virgínia. Tem o professor Banerjee, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, que também faz pesquisa nesse sentido. É importante citar também, bastante conhecido, o Dr. Brian Weiss, claro. Médico, escritor de vários livros. Ele faz essa terapia regressiva em seus pacientes, escreveu essas terapias, o quanto os pacientes puderam ter melhora depois dessas questões, de reviver as questões de vida passadas, são as emoções que ficam retidas no inconsciente. E aí tem todo um estudo, por exemplo, aqui no Brasil, da psicologia transpessoal, que também busca estudar essa questão usando a psicologia, só que agora abrindo para a questão espiritual. Né? Ele une a psicologia, vamos dizer, com o lado do ser humano como um ser espiritual, né? O Dr. Amit Goswami, também bastante conhecido, escritor de livros, né? É PhD em Física, pesquisador e professor titular de Física Teórica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, né? Também por 32 anos. E hoje ele busca unir essa questão da física quântica com a questão da espiritualidade. E é um ponto importante também a citar. Temos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na USP, na Universidade de São Paulo. Ele é professor de uma cadeira, de uma disciplina na USP, do curso de medicina, chamada Medicina e Espiritualidade. Então, os médicos formados pela USP, eles já têm essa visão espiritual do ser humano, mais integrando. Então, é um oficial, né, pela universidade e tudo mais, né? E ele faz uma pesquisa muito interessante. Ele pesquisa a glândula pineal, que é uma glândula que existe no meio do cérebro, bem no centro da nossa cabeça, né? E há suspeitas de que os cristais de apatita que essa glândula tem são os que produzem os efeitos mediúnicos. Ele está fazendo relações e está verificando que os médiums, eles têm mais cristais de apatita do que aqueles que não são considerados que não têm mediunidade. Olha só, que incrível. Seria uma referência física, sobre a espiritualidade. Da questão da mediunidade, no caso, né? Outro médico também, Dr. Alexander Moreira de Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele defendeu sua tese de doutorado. Foi um estudo que ele fez com médiums também, para verificar se aquilo era doença, se não era doença, enfim. Foi uma tese oficial, defendida por ele. E ele hoje também faz uma pesquisa muito interessante, junto com outros pesquisadores nos Estados Unidos, onde ele mapeou a área do cérebro durante o transe mediúnico e não com o transe mediúnico. Ele fez essa comparação. Então, quando a pessoa escreve alguma coisa, que ela está criando alguma coisa, a área frontal do cérebro é que é mais ativada. Okay. Quando a pessoa está tendo um transe mediúnico e está fazendo uma psicografia, essa área é a menos ativada do cérebro. Olha só. Então, isso é uma prova científica de que alguma coisa existe de diferente. Né? A pessoa não está criando aquilo ali. Isso mostra que não é uma criatividade da própria pessoa. É só o instrumento que está ali. Exatamente, como elas próprias afirmam, né? Os médios, no caso espíritas, realmente estão
aparentemente, né, não é eles que estão criando. Parece que tem alguma outra força além disso daí. E vários outros pesquisadores que nós temos aí também, só para citar alguns aqui. Muito bem. E, professor, quais são as formas, de que forma, né, a espiritualidade pode ajudar o avanço da ciência nas mais diversas áreas, como o senhor citou agora, a medicina, em que outras áreas isso pode ajudar a ciência? No caso, por exemplo, além dessas que eu já citei, que seriam a medicina, né, a própria psicologia, né, em toda a área da saúde, nesse sentido, né, quando a psicologia se abrir para essa questão, eu acho que é algo a mais que vai poder ser estudado para ajudar o ser humano, a mais do que já ajuda atualmente, né? A área do direito, como eu já citei, a área da administração, eu acho que também ajuda, que é a área que eu atuo, né? A hora que a gente começar a entender que as pessoas que trabalham numa organização são seres espirituais e que eles também têm os seus problemas, têm as suas questões a ser resolvidas, eu acho que isso vai fazer com que a gente possa se relacionar melhor dentro das empresas, né? E utilizar essas empresas para o próprio crescimento. Quando o ser humano se conscientizar dessa situação, que é, vamos dizer assim, o resultado disso tudo que eu extraio pessoalmente, né? Se conscientizar de que é um ser espiritual, que nós estamos aqui para evoluir, esse é o nosso propósito, aprender cada vez mais. Por isso, uma vida só é muito pouco. A gente precisa de várias, e aí tem as conclusões lógicas a respeito do assunto, né? E cada vez mais a gente vai aprendendo. Isso tudo ajuda o ser humano a conviver melhor com os outros e a conviver melhor consigo mesmo, onde a gente começa a identificar os nossos conflitos emocionais, as nossas questões, conflitos com as outras pessoas, a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida e sendo cada vez mais feliz na nossa vida, que é isso que todo mundo deseja, né? Nossa grande desejo é ser feliz. Só que, às vezes, o conhecimento que a gente tem atualmente, ele não dá essa oportunidade para a gente saber, mas como que eu posso ser feliz? De que forma? Aí tem gente que procura ser feliz comprando, por exemplo, outros de outra forma viajando, enfim. A gente está sempre procurando a felicidade. Mas qual que é o verdadeiro caminho? De repente, a ciência, unindo a espiritualidade, pode nos mostrar um caminho melhor. Muito bom. Professor, acho que é um bom final para essa nossa conversa, pelo menos por hoje, né? Queremos agradecer a sua participação aqui, professor André Graff de Almeida. Tem alguma referência, alguma indicação de leitura que todos nós possamos fazer, professor? Olha, existem várias situações. Por exemplo, quem gosta de estudar sobre reencarnação, se a gente procurar na internet, no próprio YouTube, a gente vai ver várias reportagens a respeito de pessoas, de crianças, por exemplo, tem muitas mesmo, dá para ficar assistindo várias reportagens a respeito de crianças lembrando de vidas passadas. Vários casos. E também, quem puder também estudar, no caso, o Espiritismo, que, ao contrário de ser uma religião, como muita gente pensa, é uma filosofia com bases científicas e que pode fornecer muitas informações a respeito do assunto. Então, tá bom. A gente agradece, então, mais uma vez a sua participação aqui, né, Daniel? Isso, o Viva Voz fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau.